Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, boa noite para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Tudo indica que teremos aí logo mais, né? Caminhando para isso a votação do Marco Fiscal. Hoje você, o Andreasa, entrevistaram o relator do Marco Fiscal, o Cláudio Cajado, no podcast 2+1, não é isso? E ele está confiante na aprovação da medida. Está confiante, Bocardi. O placar elástico, né, na votação de ontem da urgência, 367 votos a favor. Eu ainda no podcast me enganei, falei 362. Ele não me tire 5 votos, não. Deixa os meus votos aí e tal. Então, eles estão achando que dá para, se não empatar, que é esse mesmo placar, que é algo difícil, teve voto até do PL e tal, pelo menos chegar acima dos 308 votos, que é o número aí mágico, porque é o placar para se aprovar uma proposta de emenda à Constituição. Isso seria um sinal de robustez da medida, de força do governo e de um consenso possível em torno dessa medida, o que ajudaria a alinhar aí as expectativas do governo e do mercado e também a fazer aquilo que todo mundo está cobrando, que é o Banco Central começar a ver caminhos para baixar os juros no Brasil. Então, a expectativa dele é toda essa, e ele pareceu, sim, bastante animado quanto à perspectiva de aprovar o projeto. Ele disse que o projeto está blindado de brigas políticas. A gente separou esse trechinho dessa sonora em que ele fala do projeto blindado. Vamos ouvir. Está blindado. Por quê? Porque o governo não tem uma base consistente. O governo não tem, ele não construiu essa base, e se dependesse da base do governo, eu não sei nem se aprovaria matérias de votação simples. Então, existe uma consciência, uma maturidade aqui protagonizada, inclusive pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de que existem matérias que perpassam ao interesse puramente do governo e vem para o interesse do país. Então, eu penso que, por mais que o ambiente esteja politicamente contaminado, matérias como essa não serão contaminadas. A reforma tributária também penso que não seja contaminada, porque é importante para o país. Essa é a lei mais importante que votaremos nesse ano, é o regime fiscal sustentável. Todos nós queremos que o juro possa baixar. Todos nós queremos que o governo tenha responsabilidade fiscal e possa manter as políticas públicas nas suas diversas áreas de competência sendo efetivadas, mas dentro de patamares minimamente aceitáveis, que todos, principalmente o mercado, possa concordar. E isso nós estamos fazendo. Mesmo sem uma base consistente, o governo não terá dificuldades em votações de matérias como a que nós estamos aqui discutindo. E aí, Vera, teve até uma controvérsia, você falou sobre isso mais cedo na primeira edição do Viva Voz, porque alguns economistas fizeram um cálculo de que essas mudanças feitas pelo relator abririam aí margem para gastos extras de mais de 80 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad falou que não é bem assim. E o que diz o relator da proposta? Pois é, ele estava bastante indignado, soltou até uma nota técnica, Carol, em relação a esse cálculo, que foi feito por algumas consultorias, alguns bancos, de que o fato dele ter mudado o limite ali da inflação, que você pode aumentar as despesas no ano seguinte, né, que tinha uma banda de 0,6% para 2,5% mais a inflação, que isso daria um aumento de gastos possível da ordem de 84 bilhões de reais. Até comentei isso mais cedo no Viva Voz, com base nesses cálculos. Aí depois disso ele soltou essa nota, negando isso, disse que a mudança é apenas para compensar uma perda que haveria no cálculo pelo fato de ter sido desonerados os combustíveis em 2022, então que isso faria uma redução artificial do cálculo. E disse que, no máximo, e é um cálculo que é parecido com o da Fazenda, o que se pode ter
de aumento para uma faixa de gastos, por essa mudança que ele introduziu, é da ordem de 10 bilhões de reais. Vamos ouvir também esses 2 trechinhos em que ele fala desse assunto, porque como eu trouxe na hora do almoço, é importante a gente dar também esse contraponto. Na verdade, não existe digamos assim, nenhuma alteração do valor da despesa que foi ofertada pelo relatório. Nós mantivemos o que veio no texto original, apenas mudando o que era estimado da inflação de julho a dezembro e concretizamos de julho de 2023 a junho de 2022. E a diferença que passa a existir de 2%, nós colocamos como uma possibilidade de o governo, através de crédito adicional, no ano que vem, poder utilizar. Então, na verdade, que nós estamos aí, e essa nota vem a esse encontro, nós aumentamos em 2,5% o aumento real, para que houvesse essa correção, mas exatamente dentro do que o texto original previa. Esses cálculos de 80 são surreais, Só se ele considerou os anos de 2024, 2025, talvez aí outros, e adicionando, além desse crescimento da receita, também a despesa. Só pode ser que não foi acrescido. A despesa já estava prevista exatamente no texto original. Em relação aos partidos, Vera, está mais ou menos aí aceita a ideia de não haver emendas ao projeto? Acho que não, Bocardi. Eu acho que essa vai ser uma batalha até a quarta-feira. Algumas bancadas irritaram o governo pelo seu comportamento e, sabidamente, a federação formada pela Rede e pelo PSOL, que teve com o Lula na campanha e acabou votando maciçamente contra a urgência. E aí vai ter um trabalho para que não repitam a votação no mérito. Então, PSOL e Rede entregaram 12 votos não e nenhum voto sim para o governo. Se você imaginar que a esquerda faz uma defecção dessa e a direita bolsonarista entrega 29 votos a favor da urgência, você vê que tem alguma coisa desbalanceada. E isso também causou irritação na ala mais extremista do PL, o fato de que 29 deputados do partido do Bolsonaro votaram a favor da urgência. Isso foi visto e lido pelo Centrão e por próprios integrantes da bancada como um fato de que tem um pedaço do PL que hoje é mais centrão do que bolsonarista. E o governo tem espaço para trabalhar esses votos em matérias como essa, desde que consiga pactuar o texto, que foi o que foi feito, Um texto que não ficou ao gosto da esquerda, mas que é o texto possível diante desse cenário que o relator mesmo descreveu para a gente no 2+1, em que o governo não tem uma maioria sólida no Congresso. Então, se o Lula entender isso, ele vai ter uma vida mais fácil no Congresso. O recado foi dado por ele aí nessa entrevista para a gente. Sem isso, o governo não tem maioria nem para aprovar projeto de maioria simples na casa. Então, recado está dado. As bancadas que foram muito infiéis ao governo naquela votação no marco do saneamento, agora compareceram quase em peso a favor do marco fiscal. Então, o MDB e PSD deram 80% dos votos. O União Brasil, sempre uma incógnita ali, sempre um problema para o governo, entregou 73% dos votos a favor, e o PP do Lira, 78%. Então, entregou mais até do que partidos que têm ministérios, numa prova daquilo que ele vem dizendo, que hoje emenda é mais eficaz para garantir governabilidade do que ministério. Então, o projeto não deve sofrer grandes alterações, né, Vera? Porque na base do governo, o Lula já deu o recado de que não quer emenda, não quer discussão. E parece que isso vai ser entregue pela oposição também, né? O que está aí, esses ajustes estão sendo feitos, Carol, esses cálculos de se aumenta gasto, de se é factível o aumento de arrecadação que o governo fez. Então, ainda tem cálculos sendo feitos para fora, né, no mercado, e dentro do governo. Essa coisa de se colocar
como ele colocou, o Fundeb e o piso da enfermagem dentro do teto é melhor ou pior. Então, esses ajustes ainda estão sendo feitos, pode haver alguma alteração até lá. O que ele quer? E ele repetiu para a gente na entrevista. Que esses ajustes sejam feitos em comum acordo entre ele, o Colégio de Líderes e o governo e sejam feitos previamente ao texto entrar no plenário, que não haja emendas de plenário. Então, esse continua sendo o trabalho. Para o PT, eu acho que está mais ou menos pacificado, porque o Lula foi muito firme, foi muito duro. Mas a gente está vendo aí que o PSOL, por exemplo, não está achando que está sujeito a essa tutela. O deputado Chico Alencar, mais cedo, apresentou várias emendas e disse, olha, para a gente não existe essa tutela, porque a gente não se pauta por cargos, a gente acha que é prerrogativa do parlamentar apresentar emendas. Então vai ter... Por enquanto, ele falou que você recebeu cerca de 40 sugestões, ainda não são emendas, são sugestões, algumas ele pode acolher, outras não. Mas, assim, na raiz, na espinha dorsal do projeto, acredito que não vai ter grandes alterações. Randolph fora da rede e tem a polêmica toda ambiental, porque o senador anunciou a saída do partido, né, da rede, em meio a essa polêmica aí de que o Ministério do Meio Ambiente não deu licença para a exploração de petróleo no Amapá. Pois é, Bocardi, um buchicho. Essa saída dele da rede já era meio favas contadas. Ele vinha numa rota de colisão com a Marina Silva por estratégias do partido, por posicionamentos, por espaço dentro da executiva, e a relação deles já não vinha bem. Essa questão da exploração ali de petróleo na foz do Rio Amazonas foi a gota d'água. E ela... levou ele a sair, ele é líder do governo, não poderia ficar num partido em que ele não se sente à vontade. O partido também acabou de votar contra a urgência do marco fiscal, acho que isso também ajudou a precipitar as coisas. Mas esse episódio, como um todo, para além da saída do Randolph da rede, é um episódio que mostra algo que foi muito presente nos primeiros governos do PT e que está com cara de um déjà vu ali, de um revival. Vamos ver se um revival com final igual ou com final diferente. Qual é esse revival, né? Durante os 2 governos do Lula, a Marina ficou em constante litígio com a ala mais desenvolvimentista do governo, que na época era encabeçada pela Dilma Rousseff, que era ministra primeiro de Minas e Energia e depois da Casa Civil. Essa visão de que o petróleo era uma riqueza que o Brasil não poderia abrir mão e de geração de energia hidrelétrica lá na região amazônica com a construção de 3 usinas, né? Belo Monte, Santo Antônio e Jirau. A Marina foi contra esses projetos todos. Ela não era uma entusiasta do pré-sal da maneira que o Lula e a Dilma eram. E agora, esse projeto de exploração de petróleo ali nessa região que é chamada de margem equatorial, que abarca toda a fronteira ali que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, fronteira com a Guiana, é vista como o último grande veio de petróleo que o Brasil tem, com um grande potencial de exploração, mas contrasta com tudo que vem se dizendo em termos de proteção ambiental. Primeiro, não vamos mais privilegiar combustíveis fósseis, nós vamos preservar a Amazônia. O Bolsonaro era malvado porque ele queria fazer exploração de minérios na Amazônia. Então, o governo Lula se lançar nessa nova fronteira, fazendo uma exploração de impacto, que a Marina diz que é de altíssimo impacto, ali naquela região, é uma contradição tremenda com tudo que se prometeu e, de novo, coloca essa figura, chamada Marina Silva, numa situação ali de confronto com outras alas do governo. Por enquanto, ela está prevalecendo. Foi feito um parecer do IBAMA negando a licença ambiental para a exploração de um dos blocos, dos vários já licitados, inclusive no governo da Dilma, nessa região da margem equatorial. Mas o Lula, historicamente, arbitraria a favor da exploração de petróleo ali, porque ele vê o petróleo como uma riqueza estratégica, ele acha que o Brasil não pode abrir mão de explorar essa riqueza como quando todos os outros países do mundo estão explorando, e isso pode ainda virar uma crise maior do que só a crise do Randolph ou do senador Davi Alcolumbre, que foi outro que também protestou e que pode criar problemas para o governo, inclusive no Senado, porque ele é muito poderoso no Senado. Pode colocar de novo
em xeque a própria permanência da Marina no governo, caso ela não saia vitoriosa dessa vez. Então é um caso para a gente observar, é um caso importante que vai ganhar escala nos próximos dias e que vai ditar se todo o discurso ambiental, da renovação da política ambiental, do meio ambiente como prioridade, era um discurso só de palanque ou se era um compromisso novo do Lula, uma mudança do Lula em relação ao que ele fez nos seus 2 governos e ao que a Dilma fez nos governos dela. E Mauro Cid, hein, Vera? Foi prestar depoimento, mas permaneceu em silêncio. O que isso representa para as investigações? Essa já era uma possibilidade aventada pelos investigadores, porque ele está muito no sal, né? Ele tem aí um monte de investigação simultânea, interligada, e ele não sabe direito o que a Polícia Federal já tem em cada uma delas. Então, falar nesse momento era incorrer num grande risco de produzir provas contra si mesmo por contradições e por não saber fechar os buracos em todas essas frentes em que ele está implicado. Então ele preferiu permanecer em silêncio para unificar uma estratégia e tentar mitigar os danos para ele do fato de que ele está ao mesmo tempo na investigação do cartão de vacinas fake do Bolsonaro e da filha, e dele, Mauro Cid, e sua família e outros assessores. Ele está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro nos cartões corporativos e em outras despesas da família presidencial por aqueles saques e depósitos em espécie na conta da primeira-dama e de outras pessoas próximas, e está sendo investigado também pelo 8 de janeiro e pelas joias sauditas. É muita investigação ao mesmo tempo e todas elas têm no celular dele apreendido, cuja quebra de sigilo telemático foi aprovada, o grande manancial de indícios, evidências e provas. Então ele preferiu ficar em silêncio, enquanto a sua defesa compila tudo que existe contra ele e costura uma linha que faça sentido para todas essas investigações. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque em cada uma delas tem muita evidência e em todas elas tem um fato comum, é que todo mundo quer jogar tudo nas costas dele. Ele vai ser o bode expiatório de todas essas investigações e, se possível, a família Bolsonaro vai jogá-lo ao mar, o exército também, não tem ninguém por ele nesse momento. Então é por isso que ele recolheu os flaps, vai analisar tudo que tem e tentar traçar uma estratégia, mas a situação dele é muito complicada do ponto de vista da investigação. Então fechamos. Viva a Voz. Fechamos. Uma boa noite para você. Boa noite para você. Bocardi, você levou coxinha hoje aí para o pessoal ou não? Fiz uma convocação, não, porque eu falei para nada. Carol mais cedo, expliquei toda a história para os ouvintes e tal, que a turma começou a escrever aqui pra gente aqui no WhatsApp, falando aí da coxinha e tal. Daí eu falei que a gente precisava descobrir quem é a Ana Maria Braga da CBN, né? Não, Porque eu posso lá- até fazer esse papel, desde que você leve a coxinha, passe embaixo aí da mesa. Fala, Não, mas ela que fez a coxinha e mandou pra gente. Então é isso. Se você fizer a coxinha, você Ele tá pode querendo um virar Vera Braga. fornecedor de coxinha. Não, aí é mais complicado. Aí a Ana é imbatível nesse aspecto. Eu pensei que era para provar, Até porque tava aqui me credenciando. vocês sabem, né? É uma coxinha só de proteína, né? Não tem Tudo bem, carboidrato, também. é só o frango. E era boa? Mas como é que faz o negócio, a casquinha, daí não tem tem? a casquinha, é um frango que você bota ali e dá uma fritada nele. Tem um esquema assim, daí é frango e requeijão. Melhor ainda, não engorda, Nossa. ótimo. Delícia. Tá, vou pedir pra Ana para mandar pra gente Pedir. amanhã. Você não passa lá amanhã Então, cedinho. tá bom. Você come Não, a muito coxinha por onde, Vera? Pelo bico, claro, deixando a parte com mais recheio para depois, né? Todo mundo. Isso ó. é errado, não, né? ao Você contrário sabe, de né? mim. Todo mundo Ai, não, ai, faço o contrário. Só falou aqui que coxinha você pega na parte mais fina, como se fosse a coxa do frango. Como se fosse o osso. Gente, você vai comer segura, aquela ele vai. massa sem frango no final? É Eu- por sempre isso- bom deixar o melhor pro final, Por isso que eu gente. coloco o molho inglês. Ixi, tá tudo errado. Delícia. Bom, a gente faz um programa depois só sobre isso. Foi um sucesso aqui. A gente começou o programa com esse papo de coxinha e ninguém queria tratar de outra coisa. Tinha umas Eu histórias também não, de Cássia Brasília, Godoy e Milton Mauro Jung de Cid, manhã estavam com esse papo já. silêncio eu do ia Mauro por fora. Cid, arcabouço fiscal. O pessoal, não, por favor, isso aí, tô tranquilo. Queremos falar de coxinha aqui. Você vê que até eu, né, encerrei os assuntos e entrei no que interessa. Tá vendo? Ainda bem que você deixou pro final, porque senão você não teria falado nada. Nem escolhi música para poder falar de coxinha. Ah, então pronto. Aliás, a música poderia ser da coxinha, né?
O Pascoal tocou uma de manhã que era muito bizarra. Eu fui rindo, mas não vamos repetir. Era é um coxinha? funk infantil de coxinha. Nossa. Uma coisa bizarríssima. Meu Deus, funk infantil de coxinha. Vou tentar chamando no nosso grupo. Não, fica na imaginação, então. Vamos nessa. Tchau, gente. Vamos pensar no sabor da coxinha.